Olá, queridos alunos, né, professor Ana, professores, né, da escola. É uma honra poder estar aqui de novo, voltando agora com um tema mais específico, né, tratando sobre o ECA, que é tão importante para a gente já conseguiu ver bastante coisa. Então, hoje a gente vai tratar a gente vai começar hoje, né, tratando aqui sobre a questão da prevenção especial. Eles vai do artigo 74 até o artigo 85 do ECA, certo? Eu vou pedir para a Ana colocar o slide para mim aqui. Tá tudo bem? Eu não estou conseguindo acessar o slide. Aí, Ana, você está com o mudo. Então, vamos lá, ó. A questão hoje é da prevenção especial, a regulamentação, né, do acesso à cultura, lazer, produtos e serviços e a permissão para viajar. Como eu disse anteriormente, é do artigo 74 até o 85 do ECA, e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a questão desse início aí, a informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. Essa parte vai do artigo 74 até o 80 do ECA. E o que a gente vai falar aqui? Para começar, a Constituição Federal, ela assegura a liberdade de expressão sem censura, mas ela preserva também o acesso das crianças e dos jovens a eventos e apresentações com algumas medidas, visando evitar que eles sejam expostos a situações desnecessárias. Então, com base nos critérios de violência e sexo, e obedecidos os parâmetros do Manual de Classificação Indicativa, que vocês já devem ter ouvido falar, as diversões públicas, elas são classificadas da seguinte forma: nós temos as que são especialmente recomendadas para crianças e adolescentes, que é livre para todo o público. Nós temos as que não são recomendadas para menores de 10 anos, as para menores de 12 anos, menores de 14, menores de 16 e as não recomendadas para menores de 18 anos. Essa classificação indicativa, ela deve estar expressa claramente, certo? A indicação dessa faixa etária tem que estar clara para quem vai frequentar o ambiente e ela é recomendada que esteja num lugar visível e de fácil acesso, porque quem vai nesse local precisa saber a que público é destinado aquela situação ali, né? Então, o que a gente tem além disso? Essa questão a responsabilidade é dos pais ou responsáveis decidir se eles vão seguir essas indicações. Por quê? Isso funciona mais como uma orientação. Não há proibição de acesso com os menores quando acompanhados dos pais ou responsáveis em locais com a faixa etária indicada elevada, maior do que a idade desse menor. Aí vocês provavelmente estão pensando agora, então eu posso ir naquela festa, se eu tiver acompanhado dos meus pais, aquela festa para maiores de 18, open bar. Não. Nesse caso, com a faixa superior a 18 anos, o critério para você poder entrar realmente é a sua idade, certo? Você tem que ter 18 anos, senão você não pode entrar. Nas outras faixas etárias, você pode ser acompanhado dos pais ou com uma autorização, certo? O que seria essa autorização? É uma autorização que pode ser escrita, que ela fica retida no estabelecimento em que foi exibido, ou que for ocorrer essa diversão. Ela tem que ser, pode ser manuscrita, tem que ser legível,
deve constar nela o quê? A identificação dos responsáveis, a identificação da criança, né, do menor, que vai ser autorizado, a indicação de quem que vai ser o autorizado maior de idade, capaz, que vai acompanhar, que vai permanecer no local com essa criança ou com esse adolescente. Tem que ter o nome do evento, certo? O local, a data onde vai ser esse evento ou essa apresentação. Tem que ter também a descrição do tema e por que essa situação seria inadequada para aquela idade. E por que tem tudo isso, né? Porque, além disso, tem que ter também a data, a assinatura dos pais, óbvio. E aí, esse é o motivo, por quê? Qualquer eventual problema psicológico, trauma ou qualquer outra adversidade vai ficar integralmente na responsabilidade de quem autorizou e não do empresário do espetáculo. Por quê? Porque nesse caso ele poderia ser responsabilizado por ter menores nesse local, certo? Então, o que nós temos aí? Pode passar para o próximo ano. O acesso infanto-juvenil a diversões e a espetáculos, ele é liberado, né? Essa criança não pode ser privada. Entretanto, tem algumas restrições, certo? Por quê? Por que ele deve ser regrado? Não tem o objetivo de censurar, de impedir a cultura, o lazer ou a diversão, mas tem que garantir que esse evento, essa situação, essa diversão, ela vai estar em harmonia com o estágio de desenvolvimento intelectual e o amadurecimento psicológico da criança e do adolescente. Porque nós sabemos que crianças, elas têm um determinado alcance para compreender o que está acontecendo ao seu redor. E o que acontece? Esse alcance ele é limitado pela idade, pelo amadurecimento, pelo desenvolvimento. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que o que significa diversão para o adulto, para a criança pode ser uma coisa traumática. Então, até mesmo questão de espetáculos infantis, né? O que é normal, o que é legal para uma criança de 8 anos pode ser exagerado para quem tem apenas 2, pode ser uma coisa, mais uma vez, traumática, uma situação traumática. Então, o ECA, buscando guardar a integridade física e psíquica dos menores, ele estabelece diversas condutas de caráter preventivo. Restringe o acesso das crianças e adolescentes a ambientes que possam ser considerados nocivos ao desenvolvimento ou inapropriados à faixa etária, à idade, né? Essa intenção é evitar que o menor que ele frequente locais inapropriados para a formação, para uma vivência positiva. E uma dessas proteções, por exemplo, é que menores de 10 anos, em nenhuma hipótese, eles podem entrar e permanecer em lugares de apresentação ou exibição sem os responsáveis, sem os pais. Alguns psicólogos defendem que seria mais lógico estabelecer, né, essa liberdade para andar sozinho nesses lugares, nem para 10 anos, seriam para 12 anos, maiores de 12 anos, que é quando deixa de ser criança, né, e passa a ser considerado adolescente para a nossa legislação. Então, além disso, né, no próximo slide aí, a gente tem o quê? Nós temos emissoras de rádio, que não são mais tão utilizadas, né, mas ainda existem, e a televisão. Qual que é a responsabilidade das emissoras de rádio e da televisão? Elas somente vão exibir, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. E nenhum espetáculo ele vai ser apresentado ou anunciado sem o aviso da sua classificação, né, de qual é a idade permitida, antes da sua transmissão, certo? Então, o que seria esse horário de proteção à criança e ao adolescente? É o período das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. E a informação, né, sobre como que seria esses horários, qual a faixa etária, qual que é o horário, qual que é a relação entre eles, é uma indicação, novamente, né, uma indicação aos pais, eles são os responsáveis do exercício do poder familiar, de decidir sobre o que os filhos vão ter acesso, né, a quais programas, o que eles vão assistir. E aí, mais uma vez, nós temos uma indicação. E qual que seria essa indicação? As obras audiovisuais que são classificadas como não recomendadas para menores de 12 anos, elas só podem ser exibidas depois das
8 horas da noite. As que são recomendadas apenas para maiores de 14 anos é depois das 9 horas da noite. Para os maiores de 16 anos, somente depois das 10. E as que não são recomendadas para menores de 18 anos, elas não podem ser exibidas antes das 11 horas da noite. Então, o que acontece? Esses programas para maiores de 18 são censurados? Não. Não tem uma censura, né? Mas exige que o aviso classificatório para que os pais ou responsáveis tomem as medidas, né, para preservar os seus filhos. E aí também tem essa questão do horário que deve ser respeitada para que uma criança não seja exposta a, por exemplo, uma situação que vai lhe gerar problemas futuros, que ela não vai compreender muito bem. Então, não se veda a exibição do filme ou de qualquer outro programa que passe na TV, mas impõe o limite ao horário e a forma como vai preservar ali, né, o interesse, principalmente, da criança e do adolescente, que seria ter um crescimento aí mais saudável, né? A gente tem também no próximo aí que os proprietários, né, de empresas que vendem ou que alugam. Antes a gente tinha mais casos assim em que se alugava DVDs, CDs. Aqui tá até no caso de fitas de programação em vídeo, né? Hoje em dia não é mais tão comum, mas mesmo se acontecer, no caso também, eles não podem deixar isso exposto para crianças e adolescentes para eles terem acesso, certo? Essas crianças e esses adolescentes, eles não podem comprar esse material. E o que acontece? No próximo artigo aí, nós temos que o controle, né, de publicações, como, por exemplo, revistas impróprias ao público infanto-juvenil. Nesse caso, como elas vão ser expostas no ambiente de venda? Elas têm que estar devidamente lacradas, tem que ter uma advertência do conteúdo para que os pais ou responsáveis não permitam, né, que os menores de 18 anos tenham acesso àquilo e que nem se eles forem, por exemplo, comprar outro produto, que eles vejam aquilo exposto naquele local, certo? O motivo dessa proteção é que quando, por exemplo, a criança vê uma cena sexual ao vivo ou através de fotos, uma cena obscena, né, é considerado uma violência ao tempo de amadurecimento daquela criança. E isso pode provocar diversos traumas e consequências para o desenvolvimento daquela criança. E também, né, não há dúvida de que as revistas e demais publicações voltadas ao público, o infanto-juvenil, no caso, jovens, adolescentes, crianças, não deve ter, principalmente crianças, ilustração, foto, legenda, crônica ou qualquer outra coisa referente a bebida alcoólica, tabaco, armas e munições, drogas, sexo ou situações semelhantes, certo? Então, o ECA ele também traz essa proteção no próximo artigo que nós temos aí, que seria o 79, certo? E no próximo aí, por último, qual que seria mais uma prevenção que nós temos aqui? Lugares que são destinados a jogos de qualquer espécie, exceto jogos esportivos, né? Eles não devem permitir a entrada de menores de 18 anos. Por quê? O vício do jogo, ele é sempre prejudicial à boa formação da criança ou adolescente. Nós sabemos que tem, inclusive, adultos que são viciados em jogos e isso não é uma coisa positiva. Então, visando essa proteção, né, essa prevenção, os jovens eles não podem nem mesmo permanecer em locais em que tenham esse intuito, né, de ser destinado a jogos. Um exemplo é que nem mesmo um bilhete de loteria, por exemplo. O certo é que menores de 18 anos não poderiam nem mesmo jogar na Mega Sena, digamos assim, porque seria considerado um local destinado a jogos, certo? Outro exemplo é aqueles cassinos clandestinos, né? Que nesse caso não pode ir nem o maior e nem o menor, porque ali é praticada uma atividade ilícita, também não pode ter a presença do menor. E nesses locais que tem jogos, por exemplo, sinuca é um desses exemplos, né? Que é o que nós temos aí no próprio artigo, falando casos de jogos.
Um dos exemplos seriam locais em que tem sinuca, cartas, ou então a própria loteria. Nesses casos, deve ter fixado nesse ambiente um aviso, certo? Para orientar o público. Então, essas são algumas das proteções, né? São as prevenções que nós trazemos a respeito da informação, da cultura, do lazer, das diversões, dos espetáculos, e a finalidade de cada um deles. Porque muitas vezes nós não conseguimos compreender por que uma criança não deve vir aqui, né? Por que eu não posso permitir que o meu filho entre no cinema sozinho? Ou então, por que o menor de 18 anos não pode frequentar um local, por exemplo, uma festa open bar, em que ele vai ter livre acesso a bebidas alcoólicas? Então, essas aí são as primeiras prevenções que nós trazemos aqui, a prevenção especial. E a minha amiga Ana vai continuar aí com vocês, tratando um pouquinho mais sobre essa questão aí tão importante que o ECA aborda. Oi, pessoal, eu sou a Ana. É muito bom estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são tão importantes, né? Começando pelo artigo 81, a gente vai falar das proibições da criança e do adolescente, principalmente quando a questão é vício. A Paula já deu uma ótima introdução para vocês e eu vou falar de umas coisas um pouquinho mais sérias, como, por exemplo, armas, munições, explosivos, bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, fogos de artifício, que também tem um pouquinho relacionado com os explosivos, né? Revistas e publicações que alude o artigo 78 e bilhetes lotéricos equivalentes, que também a Paula já falou um pouquinho para vocês. A gente pode começar falando que bebidas alcoólicas e produtos como armas, munições, essas coisas, é crime tanto desse estatuto quanto do Código Penal. Por quê? Porque são armas, né? São substâncias, armas que a gente consegue, infelizmente, usar para outros tipos de ações, para outras coisas indevidas, para realmente crimes. Então, tanto quem vende quanto aquela pessoa que está ali falando, não, vai, compra, instigando, pode ser que esteja cometendo um crime. Na maioria das vezes, realmente está cometendo um crime. No artigo 82, a gente começa a falar, né, sobre essa questão da criança e do adolescente estar sozinho em um local sem os pais, sem autorizações. E isso é muito grave. Por exemplo, proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimentos congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável. Isso acontece, gente, principalmente para evitar aquele tráfico humano, né? Tráfico de crianças e adolescentes, quando um dos pais tenta fugir com um menor de idade. Então, é sempre importante ter aquela autorização, ter certinho como que tá funcionando, saber onde que tá, principalmente porque dependendo do local, não é um local propício para criança e para o adolescente. No próximo artigo, a gente fala mais sobre a parte dos 16 anos, né? Que a Paula já explicou para vocês como que funciona. Para viajar para fora da comarca da qual ela reside, essa criança e do adolescente, ela precisa estar ou acompanhada ou com a autorização, pelo mesmo motivo anterior que eu já falei para vocês. Alguém tentando fugir com essa criança, alguém tentando colocar essa pessoa, essa criança, esse adolescente, numa situação de risco. Então, precisa sim ter uma autorização do pai do responsável ou acompanhamento. Por quê? Porque a gente não pode confiar em qualquer um. É muito difícil a gente falar sobre confiança, né, nessa época que a gente vive de internet, de informação rápida. Só que é necessário. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ter noção, sabe? Não dá pra gente confiar em qualquer um, não dá pra gente
confiar no amigo para cuidar do filho que está indo viajar. Gente, não dá, é muito perigoso mesmo. São ambientes que tem grande movimentação de pessoas, você nunca sabe o que está acontecendo ali, então é muito perigoso. No próximo artigo, a gente fala sobre viagem ao exterior e autorização. Também, se estiver acompanhado de ambos os pais ou responsáveis, isso é muito importante, tá? Você não pode sair do país, se você é menor de idade, apenas com autorização de um dos seus pais. Você precisa da autorização dos dois, ou acompanhamento dos dois. Eu vou aqui mostrar para vocês um exemplo, um depoimento de uma querida amiga nossa, para vocês conseguirem ler, dá um pause aí no vídeo, depois vocês voltam. A Laura, ela tem a mãe dela que mora na Espanha. E quando ela era menor de idade, ela morava com o pai aqui no Brasil. E para visitar a mãe, ela precisou dessa autorização. E o que é mais engraçado e o que é mais importante aqui é que ela foi sozinha. Ela foi sozinha, ela falou: vou pegar o avião, meu pai não vai comigo, eu vou sozinha. O que acontece nesse caso? Nesse caso, você entra em contato com a companhia aérea. Eu peguei aqui até alguns exemplos para vocês da Latam. Dá um pause aí também para ler, tudo certinho. O que acontece na Latam e na maioria das companhias aéreas? Dependendo ali da idade da pessoa, da idade da criança, do adolescente, o pessoal fala de menores desacompanhados. Isso acontece, como a Laura explicou aqui no último slide para vocês, do depoimento dela, né? Que são aeromoças ou até mesmo comissários de bordo. Eles encontram você no aeroporto após o despache da bagagem e eles levam você para o portão, pro aeroporto. Normalmente você não precisa pegar fila, tá? De nada, porque você está sendo acompanhado. Esse serviço, ele é pago, sim. A pessoa que está ali te acompanhando, ela recebe por isso. Mas é um serviço muito legal, porque, gente, imagina, uma pessoa ali tá responsável por você e ela também vai te mostrar o aeroporto, vai te mostrar o avião. Ela pode te mostrar várias curiosidades também, como que funciona. Isso é muito legal. Aqui a gente consegue ver mais um exemplo da Latam. Tá disponível no site deles, tá? Qualquer coisa, dá um pause aí para vocês lerem. Menores de 8 anos, serviço não disponível. Ou seja, se você tem 8 anos ou menos, você não pode contratar esse serviço. Você precisa estar com pelo menos um dos seus pais, um responsável ali com você. Você não pode na Latam. Crianças de 8 a 12 anos, incompletos. Serviço obrigatório. Você não pode ir sem algum acompanhante disponível da Latam. Você não pode, de jeito nenhum. Adolescente de 12 a 18 anos. Serviço opcional. O que isso significa? Significa que aí você vai ter que entrar em contato com a Latam, né? Nesse caso, né? Em outra companhia pode ser diferente. Você vai ter que entrar em contato com a Latam, você vai ter que entrar em contato com seus pais e você vai ter que resolver com eles o que que vai acontecer. Mas isso é muito bom para mostrar para vocês que quanto menor é a criança, né, e o adolescente, mais rigoroso é a permissão, mais rigorosa fica a permissão e mais difícil de entrar em locais inapropriados, de colocar a criança e o adolescente ali em risco. E eu trouxe também para vocês o artigo 85, que é: sem a prévia autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliano do exterior. Gente, isso aqui é principalmente para proteger a criança e o adolescente de tráfico humano, que é muito sério, que aí a gente já entra na parte criminal da coisa, né? Que é muito perigoso. E como sempre aqui para vocês uma indicação de filme. É um filme muito muito bobinho, mas ele é muito legal. Ele mostra o que acontece com esses menores quando eles estão desacompanhados. É uma comédia muito legal, é infantil, tá? É classificação livre.
E é muito gostosinho de assistir. Eu tenho certeza que se vocês assistirem isso aqui, vocês vão ficar, meu Deus, como que eu nunca vi isso antes? Porque é um filme de 2006, é muito antigo, é um filme de 2006, mas é muito legal porque você começa a perceber o que que tem ali. Nossa, mas isso aqui não pode, gente. Como assim deixaram acontecer isso? E é muito legal. Então, gente, é isso que queríamos apresentar para vocês. Agradecemos a atenção, agradecemos a interação, né? Paula, você tem alguma coisa para falar? Bom, gostaria de agradecer também, né? É bem interessante tudo isso que a gente tratou, a questão de quão importante é essa prevenção, porque muitas vezes, quando nós somos o menor, principalmente quando você já está ali nos seus 17 anos, você fica revoltado de não poder fazer algumas coisas, né? Porque você acha que você deveria ter esse direito. Só que a gente não enxerga o quão necessário é essa prevenção, como você falou, principalmente para as crianças mais novas, entender essa questão de que ainda se está em desenvolvimento, que ainda não se tem uma maturidade necessária para exercer diversas escolhas e para presenciar diversas situações. E a gente às vezes não vê um risco, por exemplo, num aeroporto, sendo que pode ter ali muitos riscos escondidos. Então, é justamente para essa proteção, né, essa prevenção, para evitar que aconteça alguma coisa que o ECA traz tantas restrições para os menores e que a gente às vezes não entende, mas que é muito importante. Então, acho que é isso, né? Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima aí. Tchau, pessoal.